vida dele. Isso surgiu dentro dele depois de muitos anos na desgraça, muitos anos que ele não sonhava, muitos anos que esse homem não tinha nada, nem prazer nem nada. Mas esse foi um momento único que ele agarrou e ele não deixou passar. Por mais que estavam as pessoas na frente dele, dizendo que ele não ia conseguir de maneira nenhuma, mas ele perseverou, ele gritava. Quanto mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas calam a boca que ele não vai te ouvir, e ele continuava ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falando, e ele não estava nem aí, porque ele sabia que aquele dia era o dia da vitória dele. Aleluia. Ele sabia que aquele dia era um dia que ia mudar a história da vida dele. E ele não deixou que nada atrapalhasse dele receber uma mudança na vida dele, uma salvação na vida dele. Ele não deixou que nada e ninguém tirasse aquele momento. E ele conseguiu. Mas por que atrapalhava tanto a vida desse homem? E aí o que atrapalha muitos, vamos falar a capa. A capa representa alguma coisa que não queremos deixar e que nos impede de sermos abençoados por Cristo. A capa serve para esconder sujeira, pecado. Quantos de nós também não nos escondemos atrás de uma capa? E esse homem se escondia atrás de uma capa. Aqui no versículo 50 fala sobre isso. Ele tinha uma capa, a capa da miséria, a capa que se escondia ali. Ele escondia a vida dele debaixo daquela capa. Escondia o rosto, escondia o corpo ali, de esmola. Mas ele se escondia ali, porque ele não tinha perspectiva de futuro. Ele tinha vergonha da vida dele. E por esse motivo dele ser cego, dele ser mendigo, ele tinha vergonha e se escondia. Tem muitos de nós temos vergonha de alguma coisa de nossas vidas e nos escondemos atrás de uma capa. Muitos de nós se escondemos atrás de uma capa por causa de algum pecado besta que cometemos. E se escondemos lá e não queremos confessar a Deus esse pecado e pedir perdão a Deus. Sujeiras. E ele aqui era imundo, com certeza, mendigando e com a capa lá, e a capa era terrível, uma capa cheia de sujeira. E ali era a vida daquele homem, uma capa que cobria a vida dele, cobria uma nova visão. Mas, como eu já falei, o momento da virada da vida dele, o momento da vitória da vida dele, o grande dia dele chegou. E quando o grande dia dele chegou, ele jogou a capa. Porque se ele ficasse com aquela capa imunda e fosse até Jesus, com certeza ele não ia receber a bênção dele. Se ele fosse até Jesus, na situação que ele vivia antes, cabisbaixo, com vergonha, ele não ia conseguir mais. Naquele momento ele soube, ele sentiu no coração dele que aquele momento ia mudar. Ele deixou a capa de lado. Ele deixou tudo aquilo, toda a vida dele para trás. Ele deixou os pecados, as sujeiras, tudo que ele vivia para trás. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver isso na minha vida, mas eu quero uma nova vida. Eu descobri agora o autor da vida. Aleluia. Eu estou contemplando o autor da vida e ele vai me dar uma vida nova. E é por isso que eu não quero lembrar do passado, não vos lembrei das coisas antigas. Isso falou Isaías. E também esse cego aqui, esse mendigo, ele fez isso. Ele não quis saber mais
no passado e jogou. E quando ele chegou até Jesus, ele foi contemplado. Oh, aleluia. Essa capa horrível, mal cheirosa de Bartimeu representa o pecado, o medo, os vícios, o mal, tudo de ruim na vida de uma pessoa. Aquilo por ser horrível nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2. Os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Deus fala que não está com as mãos, os braços encolhidos, não. Ele está pronto. Como Jesus aqui estava pronto para abençoar. Mas os nossos pecados nos fazem separação de nós para com Deus. Os nossos pecados. E esse homem aqui, a capa simbolizava a sujeira, o pecado dele. E só isso que atrapalhava ele de ter uma vida nova. Mas quando ele largou, aí sim, ele foi abençoado por Deus. A segunda capa nós encontramos em Josué, capítulo 7, versículo 19, no Antigo Testamento. Josué é o sexto livro da Bíblia. Aleluia, Jesus. Josué 7, 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor. Glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os espolhos uma boa capa babilônica, só até esse texto, uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata e tal e tal. Esta capa, a segunda capa da noite, simboliza, essa segunda capa representa as riquezas do mundo, a idolatria, o nosso orgulho, às quais não devemos nos apegar. Acã, ele foi lá e pegou alguma coisa, e essa coisa não foi bom para o povo de Deus, por causa daquele homem. Aquele homem foi o pivô de uma derrota do exército de Israel, porque o exército de Israel tinha derrotado outro exército muito numeroso. E de repente, Josué pensa que vai ser moleza, porque esse de Acã é um exército bem pequeno, mas eles foram derrotados, levaram uma surra de um exército bem pequenininho. Mas o porquê? Porque existia alguém que tinha roubado uma capa babilônica. E essa capa, a capa babilônica, simboliza as riquezas deste mundo, o orgulho. E é isso que muitas pessoas se apegam ao orgulho, à riqueza do mundo, a soberba. Por deixa que essas coisas subam a tua cabeça, não quer saber de nada, quer ser melhor do que os outros. E essas coisas, a riqueza atrapalha de descobrirem ter uma intimidade com Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou pregando contra o dinheiro. Se Deus nos abençoar com riquezas, glórias ao Senhor.
Mas o que está falando aqui na palavra de Deus é que aquilo estava no coração dele, arraigado ali. Aquilo no coração dele estava maior do que qualquer coisa, maior do que a própria presença de Deus. E isso não é bom quando nós trazemos essa capa para as nossas vidas, a capa da luxúria, da riqueza e o dinheiro. Assim como aquele jovem rico que, mestre, o que é que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus falou, tu segue os mandamentos, faz isso, ele falou, faço. Mas tem uma coisa, larga tudo que tu tem e vem da história e segue-me. Ele não fez. Mas Jesus, ele não estava no sentido, quando você estuda essa mensagem, Jesus, ele só queria ver o coração daquele homem onde é que estava. Se estava verdadeiramente em Deus ou na riqueza que ele possuía. Essa é uma capa, a capa da riqueza, a capa que nos segura, não nos deixa ter uma vida com Deus. Quando nós queremos que nem um louco trabalhar e trabalhar, não estou falando que eu não sou vagabundo, eu trabalho também, mas quando nós queremos loucos e loucos por dinheiro, fazemos qualquer coisa, e trabalhamos de dia, trabalhamos à noite, trabalhamos de madrugada, e não temos mais tempo para Deus. Aí, essa é a capa babilônica, capa da riqueza. Essa é a capa que Deus reprova, que Deus não quer que nenhum de nós tenhamos em nossa vida, mas Ele quer que nós buscamos a presença dEle, e Ele vai nos abençoar a cada dia com a provisão diária, provisão divina a cada dia. E Ele vai nos abençoar. O nosso coração não tem que estar nas coisas naturais, mas o nosso coração tem que estar aqui, na palavra. É isso que Deus nos fala. Quando o coração do homem está na riqueza, aí Jesus fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. Em que nome do Senhor Jesus? Não irá acontecer com nenhum aqui, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque vão dispensar essa capa babilônica, essa capa da riqueza. E em nome do Senhor Jesus, vamos lembrar dessa capa no nosso dia a dia. E vamos pensar, essa capa eu não vou viver, eu não vou ficar sobre mim, mas eu vou arrancar e jogar fora. Porque essa capa está me impedindo de eu ter uma comunhão com Deus. Está me deixando mais e mais louco com dinheiro, louco com riqueza. E quando nós buscamos mais e mais essas coisas, Deus fica secundário. Na palavra do Senhor fala, buscar primeiro em Deus a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Busque a Deus, como eu sempre falo, que Deus lhe busca, que Deus lhe abençoa. E isso a palavra nos ensina. Essa capa possamos jogar para bem longe de nossas vidas. Isolar. Se porventura o inimigo ele quer, ele vai nos cobrir com essa capa. De mansinho vai colocando em nós essa capa. E muitas vezes, quando nós mal percebemos, já estamos enrolados nessa capa. Já queremos, sobe no coração a vontade de possuir isso, possuir aquilo. Como eu já falei, não é pecado você ter a vontade de possuir. Mas o que é pecado é você trocar essas coisas pela face de Deus, pela presença de Deus. Cada dia você busque, peça a Deus que Deus lhe abençoe mais e mais. Mas que essas coisas não fiquem na frente, mas que Deus fique na frente. Essa foi a segunda capa. A terceira capa é a capa que cada um de nós temos que ter. E que de maneira nenhuma possamos lançar fora. Mas essa capa que eu vou falar aqui, que a palavra do Senhor fala, nós temos que estar sempre agarrados, sempre ao lado, junto, em volta do nosso corpo. Essa capa que diz
que fala em 2 Reis 2,14. Aleluia, Jesus. Amém? E eis que fogo do céu, e eis que desceu fogo do céu e consumiu aqueles... Não. 2,14. Eu vi aqui, foi 1,14. E tomou a capa de Elias, que lhe caiu, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Só esse texto, versículo 14. E tomou a capa de Elias. Esse versículo, esse texto, nos fala que Deus chamou Elias para estar junto com ele. Elias subiu na carruagem de fogo para os céus, junto com Deus. Deus arrebatou, Deus arrancou Elias desse mundo, porque era um homem santo, e lançou, tirou deste mundo. Mas o que foi que Eliseu pediu antes de Elias subir? Tu vai, mas eu quero a porção dobrada, e eu quero a tua capa. Eu quero a tua capa aqui. Essa capa representa revestimento de poder do Espírito Santo. O mesmo que foi derramado sobre Pentecostes, nos apóstolos. Essa é a capa que devemos desejar para nós.